É com a graça de Deus que temos a oportunidade nesse dia de poder louvar e bendizer ao Senhor. Com alegria nos nossos corações, engrandeceremos o nome do Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na nossa vida, certos do seu amor, da sua misericórdia para conosco, porque fica bem ao povo de Deus louvar e bendizer aquele que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 36, de 7 a 9, o seguinte: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Com certeza, na contínua bênção de Deus sobre nós, na sua infinita misericórdia, na sua infinita benignidade, nós podemos perceber o seu amor, podemos perceber a sua graça sobre as nossas vidas. Louvemos a Deus pelos seus maravilhosos atributos e pela sua graça sobre as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu és benigno para conosco, tu és bondoso para conosco. Não só pensa bem a nosso respeito, mas também age bem em relação às nossas vidas, derramando da tua misericórdia. Ser propício a Deus com o nosso momento de culto, onde a tua igreja se reúne em adoração para reconhecer a sua bondade, a sua justiça, o seu amor para com aqueles que verdadeiramente professam a fé em Cristo Jesus. Obrigado por este momento, mais uma vez, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza, sem temor. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza. Quero Salvador
seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Leitura bíblica, Salmo 65, de 1 a 4. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se propagará o voto. Tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões. Tu nos perdoar, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima-se de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a tua bondade de tua casa e o teu santo templo. Amém. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teus.
Oremos. Soberano Deus e Pai amado, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia na tua presença, para te louvar e bendizer o teu nome, ó Pai, e prestar culto a ti, ó Deus. Pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, suplicamos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, Pai. O Senhor sabe que são muitos, ó Deus. Eu queria pedir, ó Deus, pelos nossos políticos, ó Deus, desde o simples vereador até o alto escalão que é a presidência, Deus, que possa fazer um governo mais honesto, ó Deus, sem corrupção, ó Deus, porque prejudica a classe mais pobre, ó Deus, que precisa do médico, da segurança, ó Pai, e de remédio e muitas outras as coisas, ó Pai, que fica faltando, ó Deus, porque os governos não são honestos, ó Deus. Eu te peço também, ó Deus, que o Senhor não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Pai, que nosso alvo seja a Ti, ó Pai. Pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, Salmo 63, dos versos 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim como eu contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale
Leitura bíblica, Salmo 63, dos versos 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim como eu contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo Jesus. Depois do nosso momento de adoração, contrição, louvor, vamos agora então nos edificar nas Escrituras Sagradas. E para este domingo, vamos abrir no Evangelho segundo João, capítulo 10. Faremos leitura dos versos 1 ao 21, num primeiro momento até o versículo 18 apenas, dividindo em 3 sessões, versos de 1 a 6, depois versos de 7 a 13, 14 ao 18 e palavras conclusivas, versos 19 ao 21. Então nós temos, segundo o próprio texto na Bíblia Sagrada nos traz o tema, o bom pastor. João 10, de 1 ao 21. Faremos esta leitura, então, da forma como dissemos. Versos de 1 a 6, as Escrituras nos diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Versos de 1 a 6, então, neste texto, Jesus, o bom pastor. Os versos que nós lemos, nós podemos então nos deparar com as características do pastor e das ovelhas que lhe pertencem, assim diz o texto. O verso 6 que nós lemos, diz que aqueles que estavam ouvindo Jesus, os fariseus, os judeus, diz que não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, realmente, Jesus está se identificando com as ovelhas estão se identificando com o pastor, e Jesus é quem tem a palavra para com estas ovelhas, e as palavras que ele tem dito são aceitas por muitos, mas também rejeitada por muitos. Estes muitos que acolhem, que aceitam o seu testemunho, são suas ovelhas. Por isso, então, Jesus começa esta expressão, ou este momento de seu ensino, com a expressão em verdade, literalmente no grego, amém, amém. Lembrando que a palavra amém é uma palavra universal. Para onde você for no mundo, amém é a forma como se diz. Então, no grego também está lá, amém, amém. Aí segue essa expressão, amém, amém, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E é costume de Jesus, quando diante de uma verdade absoluta, ele usar desta expressão, amém, amém.
traduzido em português, em verdade, em verdade. Então nós temos aqui Jesus já trazendo a característica própria sua, mas também de suas ovelhas. E notemos então que o bom pastor, que é Jesus, tem uma relação de vida, tem uma relação imbricada com suas ovelhas. E desde os primeiros 6 versículos, ele já traz então estas expressões. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Muito interessante, às vezes, quando diante de um texto assim, há alguns que querem ficar procurando quem é o porteiro, quem é este que sobe por caminho que não é o adequado. Jesus não está aqui fazendo alusão ao porteiro em si, à porta em si, neste momento não, porque a palavra está dirigida especialmente às características próprias dele como bom pastor e das ovelhas que lhe pertencem. Então, não é para que percamos o objetivo daquilo que ele quer nos ensinar e está nos ensinando. Então, no primeiro momento, não compreenderam o sentido daquilo que lhes dizia, que lhes falava. E nós podemos dizer, forte indício de que não eram suas ovelhas. Por que não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava? Se Jesus está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz, então certamente temos ali um forte indício de que não eram suas ovelhas. Mas ele prossegue. Versos 7 ao 13, e na medida em que Jesus prossegue, ele traz o contraste entre ele, o bom pastor, e o ladrão. O ladrão. Aí então nós vamos destacar os versos 10 e 11, mas faremos a leitura dos versos 7 ao 13. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, novamente, amém, amém, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja que Jesus então agora, ele não está mais falando da porta no sentido figurativo. No primeiro momento, ele usou um termo figurativo. Mas ele não está falando de porteiro aqui. O porteiro abre a porta. Ele não está preocupado com o porteiro, mas com a porta. Quer ensinar que ele, Jesus, é a porta das ovelhas. E o que ele diz depois disto? Todos quantos vieram antes de mim, diz o verso 8, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Novamente, o que ele diz no verso 7, ele reafirma no verso 9. Eu sou a porta. Ponto. Não há outra porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É a figura da ovelha, mas numa relação de vida com Jesus, que é a porta das ovelhas. E ele diz o que com respeito a esta porta? Não é apenas para entrar e sair em segurança e encontrar o necessário para a subsistência e para a própria vida, a sustentação da vida, mas diz, será salvo. Verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, desde já, a relação de Jesus, o bom pastor, com suas ovelhas, é de relação de vida e de salvação, que ele, Jesus, dá. Ele é o bom pastor, mas também ele é a porta.
termos que ele próprio emprega num sentido muito rico, para que aqueles que o ouvem creiam que de fato aquele que está em Cristo é salvo, está a salvo. E ele prossegue, verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Verso 9 ele diz: eu sou a porta. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Até ao 13. E este é o contraste estabelecido desta relação de vida entre Jesus e suas ovelhas, e a forma como Jesus, quer como pastor, o bom pastor de suas ovelhas, quer como a porta para as suas ovelhas, é Ele quem provê, é Ele quem doa. Inclusive, como ele diz no verso 10, Ele doa a própria vida. Ele doa a própria vida. Como diz o verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui então nós ficamos a dialogar com os nossos tempos. Destaquemos os versos 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que a relação então de Jesus para com as suas ovelhas é uma relação de doação de si, da própria vida, mas também daquilo que ele, como Deus, pode prover para o seu rebanho. E o ladrão mata, rouba, destrói. Ele não é pastor, ele é mercenário, ele é ladrão. Seu espírito não tem nada de santo, mas é aquele que explora, é aquele que se aproxima das ovelhas com outros fins. Elas não lhe pertencem. Ele é um usurpador, ele é um enganador. E tem muitos que têm se levantado com o espírito do enganador e que não fazem outras coisas com as ovelhas que não explorá-las, impondo medo, promessas vazias, ilusões para este mundo e para esta vida. Jesus, de forma alguma, engana suas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas e as sustenta com sua providência, com sua presença. Então há um contraste estabelecido nos versos 7 ao 13, e este contraste, ele é nítido para quem crê em Cristo. Quem não crê, segue o mercenário, deixa-se dominar pelo ladrão. Aqui temos então a fala de Jesus às suas ovelhas. E o interessante é que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Seus ouvidos estão atentos ao ensino de Cristo. Não se deixam dominar por vozes estranhas. Por quê? Jesus disse: elas não ouvem a voz dos estranhos. Então nós temos aqui nos versos 7 a 13 o contraste entre o bom pastor e o ladrão. E esse destaque que é típico do ladrão, figurado na própria pessoa de Satanás: matar, roubar, destruir. O diabo não se ocupa de outra coisa e seus filhos também não. E por vezes a própria igreja, no sentido povo que se ajunta, não no sentido de povo salvo, mas muitos daqueles que professam a religião cristã se deixam dominar por ladrões. Digo mais,
Jesus não vai perder nenhuma ovelha daquelas que lhe pertencem. Mas Ele próprio, Jesus, permite a operação do erro. E a Bíblia Sagrada, por vezes, é pregada de uma forma muito distante daquilo para o qual ela fora escrita, deixada por Deus. Um livro de fé, um livro que molda a nossa vida, um livro que nos prepara para a vida eterna, um livro que nos ensina o caminho da justiça, da verdade, do juízo, um livro que nos aponta o caminho como luz, porque a própria Bíblia Sagrada reflete a pessoa de Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus e Jesus é a palavra encarnada. Mas muitos se utilizam da Bíblia Sagrada com outros fins, nós sabemos disto. E Jesus está colocando isto em relevo e destacando-se daqueles que vieram antes dele. E é Jesus quem disse: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Verso 8. Jesus prossegue, versos 14 ao 18. Novamente, a mesma expressão do verso 11, no verso 14. Eu sou o bom pastor. E ele diz: conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Agora, realmente Jesus nos traz uma palavra que nos deixa em plena segurança. Segurança nele, na autoridade que ele recebe do Pai, para o cumprimento de seu papel como Redentor. E dos versos 14 a 18, podemos nos aperceber ainda mais a relação de vida entre o pastor e as ovelhas que lhe pertencem. Naquele momento, quando Jesus está dirigindo essas palavras, e as que viriam a lhe pertencer, descritas aqui no verso 16, ainda tenho outras ovelhas. Diz o verso 16, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A mim me convém conduzi-las. Isso há de abrir em nós uma compreensão. Jesus nunca se apartou de sua igreja. Jesus jamais deixou um dia sequer a igreja desamparada de seu Espírito. E todos aqueles que agregam a fé em Cristo, vêm porque Ele é quem conduz. Porque se não é Cristo quem nos conduz para junto de si, nem eu nem você estaríamos sob suas asas, sob suas mãos, debaixo do seu pastoreio. Porque não é natural a mim nem a você buscar a Cristo em espírito e em verdade, se arrepender dos pecados, se humilhar diante de Deus. Isto não é próprio do homem. O homem se arroga ao direito de viver sem Deus, ou então que haja Deus, mas não que lhe ordene o que deva ser feito com a vida. O Deus que se prega por aí, do qual todo mundo diz que é filho. Também sou filho de Deus. Mas quando confrontamos o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Deus, eles dizem: não, eu creio em Deus, mas não no Deus da Bíblia. É certo que realmente, pelo próprio testemunho, dá a entender que não podem mesmo crer no Deus da Bíblia. Mas nós que cremos, também cremos, porque foi Jesus quem nos conduziu a esta fé. É o verso 16 nos dizendo:
que aqueles que o ouviam naquele momento, nesse momento de interpelação entre os judeus, os fariseus e Cristo, ele dando estas respostas, enquanto ele responde aos fariseus e aos judeus acerca do quê? De uma cura que ele havia feito a um cego de nascença. É este o contexto de João 10, basta ler João 9. Eles ficaram indignados, porque o povo estava dando crédito a Jesus como profeta de Deus. Pegaram um cego e o apertaram. E o cego disse: olha, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E o que os judeus disseram para aquele que fora cego? Tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? Então veja, o que eram aqueles que estavam diante de um milagre, aos olhos de todos, e pela dureza do coração, negaram a Cristo. E Jesus então se levanta no meio daquela discussão acerca do cego que havia sido curado, e diz tudo isso que nós estamos lendo aqui em João 10, de 1 ao 21. Jesus se apresenta como bom pastor. E qual feito ele teria feito? Ou qual feito ele teria realizado? Muitos, dentre os quais a cura daquele cego de nascença. Mas vamos adiante. Ainda nós temos algo a considerar nesse texto. Os versos 17 e 18, Jesus traz o prenúncio de sua missão como Redentor. Dar a sua vida para a reassumir. E para isto, eleito pelo próprio Pai. Basta que nós olhemos para o texto e façamos essa conferência. Verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, disse Jesus, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Se eu estivesse lá, eu não entenderia estas palavras, nem você. Posto que aquele público que ali estava também não compreenderam o sentido disto que ele dizia. Dou a minha vida para reassumir. Por quê? Porque é natural a mim e a você, caso você queira, num dado momento, arriscar a sua vida por alguém e perder a vida, você terá perdido a vida por um motivo nobre, penso eu. Mas nem por isso terá autoridade para reaver, reassumir a própria vida. Então atos heróicos acontecem. Bombeiros que morrem no resgate de pessoas diante de um grande incêndio. Pais e mães que morrem na tentativa de salvar seus filhos de um dado perigo, de um cão bravo, de uma tempestade, de uma enxurrada, de um temporal. Carros que são arrastados, cujos pais morrem para poder jogar seus filhos para fora do carro. Muitas situações em que pessoas deram as suas vidas por motivos nobres, mas não puderam reassumir. Não puderam dizer: olha, fiz, agora vou reassumir a minha vida. Não reassumiram. Continuaram mortos. Reconhecidos como heróis, como assim é comum dizer, mas Jesus não foi herói. Essa palavra herói, inclusive, nem cabe muito na Bíblia, embora ela esteja adaptada ali em Hebreus 11. Porque para ser herói é preciso ser semideus. E esse negócio de herói é coisa da mitologia grega, em que um deus do panteão desce, tem relação com um homem, com uma mulher, nasce um filho que é meio homem e meio divino. O homem de Deus, ele é homem de fé. E a fé que ele tem no Filho de Deus. E ele continua sendo homem, ele não é herói. Abraão não foi herói, Ló não foi herói, Jó não foi herói, Davi não foi herói, mas lá está o termo herói, próprio da cultura grega, e nós entendemos que o texto quer dizer bravos, valentes, mas não no sentido de que sejam filhos de deuses. Agora, Jesus, ele recebe a ordem do Pai de dar a vida em condições precárias, violentas, hostis, porque Jesus não dá a sua vida para morrer velhinho, idoso, recolhendo sobre o seu leito, já esfriando como fora Jacó ou Davi. Não.
no vigor da vida e da forma mais violenta possível, Jesus doou a sua vida por mim, por você. Mas ele diz que este mandato eu recebi de meu Pai. Mandato. Por quê? Porque fora eleito para isto. Deus o elegeu para este fim. E por isso então, verso 18: ninguém a tira de mim, disse Jesus. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E isto ele está dizendo a quem? Àqueles que estavam ali assistindo aquela interpelação dos judeus, dos fariseus, dos principais sacerdotes, quanto ao cego que havia sido curado. E dentre aquela multidão, uns creram e outros diziam palavras hostis contra Jesus. Quem eram os que criam? As ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Seguimos então para as palavras conclusivas, que é exatamente os versos 19 ao 21. Por causa dessas palavras, ou seja, daquilo que Jesus disse nos versos 17 e 18, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, ou seja, eles se dividiram. Ficaram em dois públicos. E o que dizia um público e o que dizia outro público? Uma parte desse público dizia o seguinte: ele tem demônio e enlouqueceu, porque eu ouvis. Esta é uma parte de uma turba que se reúne, que a uma voz dizem: ele tem demônio e enlouqueceu, porque eu ouvis. Muitos deles diziam isto. Certamente, quem diz isto de Jesus, seja lá, seja aqui, não é sua ovelha. Não é sua ovelha. Não eram as suas ovelhas dizendo isto. O que diziam as suas ovelhas? Suas ovelhas diziam isto: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Veja que é uma pergunta retórica. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E a resposta seria: não. Não pode. Deixar alguém cego até que pode, mas abrir os olhos a um cego jamais. E Jesus fez exatamente isto. E estes que são as suas ovelhas, que representam o seu rebanho, disseram isto de Jesus. O episódio termina aqui, porque depois passam-se alguns dias e vai haver a celebração da festa da dedicação do inverno. Mas já é outro momento. O episódio do cego que fora curado, narrado no capítulo 9, encerra com esta expressão de fé e daqueles que têm a convicção de que Jesus é o bom pastor. Ouviram a sua voz, seguiram-no. Que também nós enxerguemos em Cristo cada dia o nosso bom pastor, a porta das ovelhas, por meio de quem nós vivemos nesta vida presente, sob a sua segurança, recolhendo nesta vida presente aquilo que é próprio para a vida cristã, no exercício da nossa fé, do próprio Senhor. Tudo que necessitamos para vivermos ao seu inteiro agrado. Foi Ele quem disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida plena, vida em abundância, contrapondo por completo aquilo que faz o ladrão. O ladrão rouba, mata e destrói, engana, ilude, explora. Jesus não. Jesus, Ele doa a sua vida, doou a sua vida, e depois acompanha os seus e sustenta os seus, conduz todo aquele que há de vir a este mundo,
todo aquele que lhe pertence será conduzido por ele próprio ao seu aprisco. É o que nos afirma o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Que Deus nos abençoe nesta compreensão, posto que também ali em João 10,16, ele está falando aos judeus, mas quando ele diz também, tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também é uma palavra que se expande para todas as nações, para todos os povos. Aqueles que seria o rebanho, parte do rebanho, cujo único pastor seria ele, Cristo, mas este rebanho não seria somente de judeus, mas de todos os povos. E aqui estamos, temos crido, porque ele nos conduziu ao seu aprisco e ele tem nos sustentado com a sua palavra. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias do Natal. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem nos perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustenta seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra em te enfrentar. Ele é meu amparo forte, em quem posso confiar, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos instrui, por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor, como supremo pastor das nossas vidas, como a porta que se abre a cada dia para que saiamos a este mundo e não soframos, ó Deus, as incursões do mal, não soframos, ó Deus, as influências de Satanás, nem de seus filhos, mas somos guardados, ó Deus, sob as Tuas mãos, de maneira que a nossa alma está guardada em Cristo, e tudo aquilo que depende, ó Deus, para a nossa vida, para o nosso vigor, para a nossa fé, para a nossa esperança, tudo está garantido na obra redentora de Jesus por nós. Ele que deu a sua vida para reassumi-la no determinado tempo, e assim, ó Deus, o Senhor o aprovou como Senhor dos senhores, como Rei dos reis,
E nós queremos, ó Deus, neste momento, rogar ao Senhor que nos conduza, ó Pai, também a levar esta palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que também eles sejam conduzidos a esta fé que salva, porque certamente a sua palavra é verdadeira. Aquele que vai até Cristo e nele se refugia, tem a vida eterna, está salvo da condenação, está salvo da ação e das influências do mal, porque o Senhor tem nos guardado sob o teu Espírito, o teu Espírito Santo. Guarda, Deus, o teu rebanho. Ó Deus, abençoa a tua igreja que retorna gradativamente aos cultos presenciais. Dá-nos, ó Deus, a tua graça e proteção. Dá, ó Deus, a tua bênção às criancinhas, aos jovens, aos adolescentes, homens e mulheres. Conduz o teu rebanho, ó Pai, ainda. Rogamos pela semana que o Senhor nos dá a conhecer, que seja uma semana marcada por vitória, seja uma semana marcada por trabalho, mas sobretudo de devoção e adoração ao Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Rogamos estas bênçãos agradecidos, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas, eternas consolações do Espírito Santo de Deus, bem como a sua divina instrução, sejam sobre nós, bem como também sobre toda a sua igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém. Ah.